Oi, pessoal, tudo bem? Esse vídeo é sobre aquele material que eu passei para vocês sobre função. Vou pedir para que copiassem no caderno, deixassem espaço para as respostas. Agora eu vou explicar o que é função e vou fazer os exercícios com vocês, tá? Então vamos lá. Função, relação entre grandezas. O que significa isso? Pode ser objeto, coisas, bens, tá? É alguma coisa que a gente pode mensurar. O que é mensurar? Que a gente pode dizer, que a gente pode medir, certo? Variável. O que é uma variável? Ela pode ser entendida como qualquer quantidade, qualidade, magnitude ou medida. É uma quantidade que se altera em cada caso ou unidade de estudo. Variável independente. Ela pode ser independente ou dependente. No caso, a independente, o valor dela não depende de outros aspectos, tá? Ela é independente, não depende de ninguém. A dependente, o seu valor fica atrelado ou dependendo do valor da outra variável, ou seja, ela depende de alguém. Vamos aos exemplos, tá? Tem um gráfico aqui que mostra a taxa de contaminação por Covid no estado do Rio Grande do Sul durante o mês de março de 2020. Observem. Vou deixar aqui. Começa no dia 9/3, tá? E esse gráfico vai subindo. Por que ele está aumentando? Porque está aumentando o número de casos do Covid, tá? E vai até dia 26/3, tá? Então, é um gráfico que representa o número de Covids do dia 9 ao dia 26/3. O que nós podemos observar nesse gráfico? As grandezas, ou seja, as variáveis, tá? Quem que é a variável independente, que não depende de ninguém? É o tempo. Notem que o tempo aqui não depende de ninguém. O tempo está passando. Então, é 9/3, 10/3, 12/3, tá? E ele está passando. Variável dependente. Olhem aqui, dependente. Número de casos confirmados. Por que ela é dependente? Porque ela depende do quê? Dos dias que passam. Depende do tempo. Conforme o tempo vai passando, vai aumentando, o número de casos vai aumentando. Então, é uma variável dependente. No gráfico, podemos obter alguns dados, como: qual é a data em que o número de casos era 60? Onde nós vamos olhar? Se aqui, no eixo do X, tá? Sempre esse que vai ficar deitadinho é o eixo do X. Eu vou escrever para vocês. Esse aqui é o eixo do X. E esse é o eixo do Y. Esse aqui é o tempo. Então, esse aqui é o número de casos. Qual é a data em que o número de casos era 60? Então, vamos olhar aqui, ó. 0, 20, 40, 60. Vou seguir a linha do 60. Não vai ficar muito reto, tá? E vou descer. Vai chegar quando? A data de 20/3. Então, qual é a data em que o número de casos era 60? Dia 20/3. Qual era o número de casos confirmados no dia 26/3? Agora vamos aqui. No dia 26/3, sobe, tá? Aqui. E vou até encontrar o meu número de casos, que era quanto? 180. Então, no dia 26/3, 180 casos. Então, aqui a resposta é dia 20/3. E aqui a resposta é 180 casos. Segundo exemplo. Uma confeitaria vende doces, cobrando os preços segundo a tabela abaixo. Então, olha só. De 1 a 10 doces, R$2 cada um. Se você comprar entre 11 e 20, o preço baixa, vai para R$1,90. Se tu comprar de 21 a 30, baixa 10 centavos, vai custar R$1,80 cada. De 31 a 40, já custou R$1,70. E assim vai. Se tu comprar mais de 50, vai custar R$1,50 cada.
vai te dando desconto de acordo com o quê? Com a quantidade de doces que você compra. Ou seja, quanto mais doces você comprar, menor vai ser o valor que você vai pagar. Então, o valor a ser pago pelos doces depende do quê? Do número de doces comprados. Portanto, o preço é a variável, o quê? Dependente. Portanto, a quantidade de doces é a variável independente. Com base na tabela, podemos responder uma série de questões, tá? Uma das perguntas é: qual o valor a ser pago com a compra de 15 doces? Então, se eu comprar 15 doces fica entre 11 e 20. Então, eu vou pagar quanto? R$ 1,90 cada. Então, é só multiplicar 15 vezes R$ 1,90, que vai dar 28,50. Então, o preço a ser pago é R$ 28,50. Entendido? Qual é a quantidade máxima de doces que eu posso comprar, sabendo que o meu orçamento é de R$ 40? Pessoal, é só, vocês vão fazer a conta. Vamos pegar, qual é a quantidade máxima, tá? Então, pega aqui, ó. Se eu comprar 20 doces a R$ 1,90, quanto que vai dar? Se eu comprar 30 doces a R$ 1,80, passou ou faltou R$ 40? Passou? Então, então tem que ser menos de 30 e mais de 20. Tá, então se eu comprar 21 doces. Tá sobrando dinheiro. Será que dá para comprar um pouquinho mais? Dá. Quantos doces que dá para comprar? Dá para comprar 22 doces. Vocês vão fazer a conta na calculadora. Tá? Então, 20 doces. Se tu comprar 20 doces, você vai pagar R$ 1,80 cada. Você vai fazer 22 vezes 1,80 vai dar R$ 39,60. Tá? Vai faltar dinheiro? Não. Vai sobrar? Sim. Pode sobrar? Pode. O que não pode acontecer? É faltar. Você não pode ficar devendo dinheiro. Exemplo 3. O gráfico a seguir mostra o percentual de estudantes oriundos de escolas públicas na USP durante os anos de 2006 a 2016. Ou seja, durante 10 anos, ele mostra um percentual de estudantes. Houve algum período de decrescimento. O que é decrescimento? Quer dizer que está decrescendo, tá? Diminuindo. Quais foram as diminuições de percentuais? Quando que foi isso? Então, vamos lá. O que eu estava falando antes. De 2006 a 2007, aumentou. De 2007 a 2008, o que aconteceu? Diminuiu. Quanto que diminuiu? Que conta que a gente faz? 26,7 menos 26,3. Vai dar quanto? 0,4%. Aqui, aumentou. Aqui, diminuiu de novo. Que conta que a gente faz? 30,1 menos 25,8. Então, de 2009 a 2010, diminuiu 4,3%. De 2012 a 2013. Por que agora pulou lá para 2012? Olha, aqui aumentou. De 28,5 para 28, diminuiu. Quanto que diminuiu? 0,5%. Ok? Aqui, aumentou. E aqui, diminuiu. Então, de 2015 a 2016, diminuiu quanto? 35,1 menos 34,6, que vai dar 0,5%. Tá? Então, isso são as grandezas, são funções. Tá? O que está acontecendo aqui? O número de alunos diminui ou aumenta de acordo com os anos que passam. Tá? Então, os anos é uma variável que não depende de ninguém. O ano está mudando, né? Porque o tempo passa, mas ele não depende de ninguém. O ano depende de mudar com alguma coisa. Se chover,
passa de ano do 2006 para 2007? Não. Isso vai acontecer de qualquer jeito, então não depende de ninguém. Agora, número de alunos vai aumentar ou diminuir, tá? Dependendo de alguma coisa. Então, é uma variável que depende, tá? Então, por enquanto, é isso.